Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, já é perto de 2 João, que é perto de 3 João. Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, quando eu estava, enquanto você vai achando, eu quero compartilhar um pouquinho também da história dessa mensagem. Quando o pastor Davi mandou mensagem hoje à tarde, eu estava trabalhando e falei assim, meu Deus, o que eu vou pegar? Jesus do céu! E aí eu fui lembrando, né? Sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu procuro lembrar daquilo que o Senhor já tem falado comigo. Eu não procuro trazer uma mensagem nova. Eu procuro olhar para trás e falar, poxa, o que Deus falou comigo hoje de manhã no devocional? O que Deus falou comigo ontem? O que Deus falou comigo na terça? E aí eu fui olhando, e realmente hoje de manhã foi bem especial, irmãos. Eu percebi realmente o Senhor me dando uma mensagem que não era só para mim, sabe? E aí quando o pastor Davi falou, eu entendi. E qual mensagem é essa, irmãos? Eu creio que existem pessoas aqui que podem estar ainda sendo acusadas por Satanás de algo que já aconteceu no passado e de algo que você já pediu perdão a Deus, mas que talvez ainda não seja suficiente saber que Deus perdoou. E eu realmente, irmãos, hoje o culto ele vai ter essa temática, pelo menos essa mensagem, de que, relembrando você de que o seu pecado ele não é maior do que Jesus. O seu pecado ele não é maior, o nosso pecado, melhor dizendo, o nosso pecado ele não é maior do que a obra que Jesus fez na cruz. Irmãos, não há nada maior do que aquilo que Jesus ele fez na cruz. Poxa, mas eu adulterei, fichinha. Poxa, mas fui um pedófilo, fichinha. Poxa, mas eu matei, eu esquartejei, eu estuprei. Poxa, mas eu fiz tantas coisas erradas. Se nós formos até a cruz de Cristo, todos os pecados foram jogados nele. Glória a Deus. E no Senhor Jesus, nenhuma condenação há. E o Senhor, Ele quer falar com a gente isso nessa noite. Ele quer relembrar você de que às vezes a gente valoriza demais. Eu estou falando aqui, irmãos, para crente, tá? Não estou aqui falando numa mensagem da super graça, onde, é verdade, Jesus te ama, continua do jeito que você está, entendeu? Jesus ele é tão carente que Ele precisa tanto da gente que Ele aceita você, assim, não vai fazer nada na sua vida. Assim, nossa, você faz isso, então continua fazendo. Importante para Ele ter você perto, porque, nossa, Jesus precisa tanto de alguém. Não, irmãos. A gente precisa relembrar que a gente não faz a menor ideia de quando o ser humano foi criado, em que período da eternidade. Às vezes Deus criou a humanidade 5 trilhões de anos após começar tudo, sabe? Eu posso estar aqui falando uma heresia muito grande, mas o Senhor é eterno. O Senhor, Ele é eterno. Ele sempre existiu. Mas em algum momento da história, a humanidade começou a existir. Então a gente não é tudo isso. O Senhor já viveu a eternidade inteira longe. O Senhor já viveu tantas coisas. E aí teve um dia que Ele decidiu criar a humanidade. Quando Ele decide criar a humanidade, irmãos, Ele então cria ali, né, o jardim, Ele cria a terra, Ele cria o mar, Ele cria tudo isso para a sua glória. E a Bíblia vai dizer que viu Deus que era bom. Então Deus cria as coisas no primeiro dia, Deus cria as coisas no segundo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aí, irmãos, no 6º dia, Ele cria então a humanidade. Ele cria o homem para se relacionar com Ele. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E o homem então passa a ver Deus face a face, e Deus se relaciona com o homem, com a humanidade, como um pai se relaciona com o filho. E aí Deus vai e cria mais de 6 mil árvores frutíferas. Deus cria várias coisas lá para o homem poder comer, e Ele fala assim, olha, uma só árvore você não vai tocar, você não vai comer. Deus estabelece um limite naquele momento. E aí, quando Deus estabelece o limite, o homem vai exatamente naquela que não podia, e aí
ele peca, ele ofende a Deus, ele escolhe desobedecer a Deus com o seu pecado. Eu vejo às vezes algumas pessoas perguntando, poxa, mas se Deus sabia que o homem, né, por que Deus colocou lá a árvore do bem e do mal, sendo que ele sabia que o homem ia comer? Irmãos, a gente é tão egoísta, a gente é tão orgulhoso, que a gente não percebe que a gente tinha 6.000 árvores, mais de 6.000 árvores frutíferas que podia comer. Deus falou uma que não podia e a gente acha que Deus é errado de ter colocado aquela lá que não podia. Sabe, o nosso orgulho é tão grande que a gente não consegue perceber que sempre quando nós tivermos uma oportunidade de pecar, nós pecaremos. Nós pecaremos. Ai, Adão, quando eu chegar no céu, a gente vai quebrar Adão na porrada. Não! Se eu estivesse no céu, eu também, se eu estivesse no Éden, seria eu que tivesse pecado. Eu não sou melhor do que Adão. Porque se eu for melhor do que Adão, eu não preciso que Jesus venha no meu lugar e morra por mim. E aí, irmãos, a gente vai ver que o relacionamento com Deus e de Deus com a humanidade, ele entra num período muito estranho. Antes o homem, ele conversava com Deus, Adão e Eva conversavam com Deus na viração do dia, e agora esse momento já não existe mais. Agora, para consultar ao Senhor, precisa de sacrifícios, precisa de um sacerdote, vai precisar disso, daquilo. Só que Deus, como ofendido, Deus, como o alvo da nossa desobediência, nós desobedecemos, nós pecamos contra Deus, nós escolhemos deliberadamente não seguir os limites que Ele tinha colocado para a gente olhou para Deus e falou assim, eu não preciso de você, eu sou autossuficiente, a serpente está certa, eu vou fazer o que eu quero. Ok, o homem pecou, o homem ofendeu a Deus, e o que Deus fez, irmão? Deus matou o próprio filho dele para restaurar o nosso relacionamento. É louco, né? Deus então, ele mata Jesus, que não tinha nada a ver com isso, para que o nosso relacionamento com ele pudesse ser restaurado. Então hoje, nós podemos ter livre acesso à presença de Deus, como? Sujos, limpos, porque cremos que o sacrifício de Jesus se aplica a nós. E hoje, nós podemos entrar diante de Deus com confiança. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor nos abra os olhos. Olha o que Deus fez. Eu fico imaginando como que os anjos deviam odiar a gente, assim, tipo, cara, Deus faz tanta coisa por eles, Deus cria uns animais só para brincar com esses caras, Deus cria as árvores, Deus cria o mar, sabe? E esses caras desobedecem Deus e Deus mata o filho dele para restaurar esse relacionamento. Fico imaginando os anjos, cara. E, irmãos, só que muitas das vezes, agora que nós aceitamos Jesus, Satanás ele pode tentar ainda trazer isso na nossa mente, sabe? E é isso que eu percebi um pouco, que o Senhor foi me mostrando um pouco, que talvez tenha algumas pessoas aqui que ainda lutam contra isso. Quando nós vamos até o Senhor, nós podemos estar sujos pelo nosso pecado, mas nós confessamos o nosso pecado. E é exatamente isso que vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 9. Lê comigo, 1 João 1, versículo 9. Versículo 8, peço perdão, começa do 8, né? Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então assim, esse negócio de não ter pecado, irmãos, cuidado com isso aí. Isso não existe. Mas, o versículo 9, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, deixa aí, pastor Davi, rapidinho desse versículo. Se nós fizermos o que, irmãos? Se nós sentirmos remorso pelos nossos pecados, é isso que está dizendo o versículo 9? Se nós sentirmos remorsos, se a gente ficar meio chateado assim, né, com o pecado, está dizendo o quê? Se a gente ficar na bad pelo pecado, se a gente se sentir meio mal assim, uma sensação meio estranha pelo pecado, a gente é perdoado? Não. A Bíblia vai dizer, se nós confessarmos.
tem muita gente que não recebe o perdão do Senhor porque ele não confessou. Ah, mas Deus viu, mas ele não viu o seu pedido de perdão ainda. E quando nós confessarmos os nossos pecados, não é confessarmos os pecados dos outros, por mais que às vezes profeticamente isso faça sentido, nós orarmos e pedimos perdão ao Senhor pela nossa nação. Mas nós estamos falando aqui se nós confessarmos os nossos pecados. O que aconteceu com Adão quando ele pecou? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Irmãos, nossa, Deus é tão paciente, porque assim, Deus cria tudo. Deus cria a árvore, Deus cria mais de 6.000 árvores para ele comer, e ele come e dá errada. E quando ele come e dá errada, ele, em vez de falar assim, fui eu, ele fala assim, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, assim, foi o Senhor que ousou me dar essa mulher, e eu pequei, por causa dela, que o Senhor deu. Eu fico imaginando Deus assim, sabe? Tipo, cara, seja homem. E aí a mulher. E que história é essa? Foi a serpente. Aí a serpente olha e fala, não vou culpar ninguém também. Não tem mais quem culpar, vou culpar quem agora? E aí o que acontece, irmãos? O homem, ele perde ali a intimidade que ele tinha com Deus. Mas por que eu falo de confessar os nossos pecados? Porque nós ainda estamos em como Adão. Senhor, eu pequei por causa dela. Eu pequei porque o pastor ele não me deu atenção. Eu pequei porque a minha esposa não me deu atenção. E aí eu fui obrigado a buscar outros recursos. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa disso. Não. Se confessarmos os nossos pecados. Ô Espírito Santo. Não adianta, irmãos. Se a gente chegar diante de Deus com desculpa, não há perdão de pecados. Ah, mas eu pequei por causa disso. Eu pequei por causa daquilo outro. Eu pequei por causa... Não. Confesse os nossos pecados. E aí é muito louco o restante do versículo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Que justiça que é essa? Ah, então ele pediu perdão dos pecados. E aí então agora, que justiça é essa de Deus? Como assim Deus é justo? Você só confessou a sua culpa. Se ele fosse realmente justo, ele punia você. Consegue entender? Mas que justiça que é essa que ele está falando? A justiça lá na cruz. Porque quando o Senhor Deus viu o nosso pecado em Jesus, que ele levou sobre si os nossos pecados, lembra? Isaías 53, ele levou sobre si os nossos pecados. Quando Deus viu o meu pecado, o seu pecado na cruz, ele puniu Jesus com a sua justiça. Ele matou Jesus por causa dos nossos pecados. Essa é a justiça. Por quê? Porque ele puniu o pecado, mas não em mim, irmãos, não no irmão Francisco, não no deles, mas em Jesus. Por isso que ele é fiel e justo, porque alguém já pagou o preço. Essa justiça de Deus, ela se aplica à minha vida quando eu creio em Jesus. Quando o Senhor Jesus é o meu Senhor, quando eu me batizo, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu confesso, esse sacrifício na cruz, todo o pecado que Jesus levou, a minha fé depositada nisso, o Senhor é justo. E aí quando Deus vê o pecado que eu confessei, ele fala assim, vou punir. E Jesus, conjecturando, né? Misericórdia, né? Que Deus se esquece. Mas Deus olha o pecado em mim e fala assim, eu vou punir. E Jesus fala assim, epa, o Senhor já puniu. Não nele, mas em mim. E aí, o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Então, irmãos, não há nenhum pecado que fique fora dessa lista. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus foi tão bom que ele incluiu todo o pecado da vida toda, Emerson. E isso foi muito pesado. Mas não só todos os meus pecados de toda a minha vida, mas os seus também. Imagine o peso da justiça de Deus que Jesus levou na cruz. O tamanho da afronta que ele sofreu. O tamanho da dor que ele sofreu. Porque ele nunca tinha sido separado do Pai por toda a eternidade.
Mas quando Deus vê os meus pecados em Jesus, Jesus elimina pela primeira vez em toda a eternidade. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que separou? Eu e você. E aí, irmãos, glória a Deus, a mensagem não é de peso, mas nós não conseguiremos entender a bondade e o perdão de Deus se a gente não entender a gravidade do nosso pecado. Esse é o problema de muitas pregações, porque nós hoje em dia pregamos muito a graça, mas a graça do quê? A gente chega hoje nas pessoas lá fora e fala assim, cara, Jesus te perdoou. E ele fala, me perdoou do quê? Eu sou uma gente boa. Hoje em dia não existe essa noção do quanto que nós ofendemos a Deus todos os dias. Porque o homem usou o ar que Deus deu, a mão que Deus deu, os olhos que Deus deu, o dente que Deus deu para comer, para fazer o quê? Para desobedecê-lo na única coisa que não podia. É esse o nível que a gente fez. E hoje em dia, o Senhor ainda permite com que a gente respire ar que Ele ainda deu. E muitas das vezes nós usamos esse ar para quê? Para ofender a Deus mais uma vez. Então, quando nós pregamos hoje sobre graça, nós temos que tomar muito cuidado para não baratear isso. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não sair lá fora e tipo assim, não, cara, Jesus te perdoou. A pessoa tipo, cara, me perdoou do quê? É verdade, eu não preciso de perdão. Tá certo que um dia lá eu menti, mas certo também, foi por bem. Não, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas irmãos, o que eu quero trazer aqui? Eu não. O que o Espírito Santo quer trazer aqui nessa noite? Se nós confessarmos os nossos pecados, irmãos, faça esse exame. Você confessou o seu pecado? Você não colocou a culpa em outra pessoa? Você pediu perdão a Deus? Está aqui, creia nisso. Quando você não se sente perdoado, quando nós não nos sentimos perdoados, quando nós não nos... eu não sei se eu vou orar de novo porque eu estou envergonhado. Irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos... Eu fico imaginando Jesus, tipo assim, cara, eu morri na cruz, assim, de verdade. Eu passei mó trampo lá com os romanos, Judas traiu, mó trampo, e aí você não se sente perdoado. Fico imaginando Jesus, tipo assim, o sangue até volta a pingar, sabe, eu acho. Não é possível. De tanta aflição que ele fica, igual foi no Getsemane. Porque, como que você acredita que eu morri numa cruz por um pecado que não pode ser perdoado? Santo é teu nome. Que obra é essa da cruz que não contempla o meu pecado e o seu? Que obra é essa? Graças a Deus, não há nenhum pecado fora da obra de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5. O Senhor precisa te lembrar hoje que você foi perdoado. E às vezes é até um pouco de orgulho achar que isso não se aplica a você. Você não é a última bolacha do pacote. Se todos que estão aqui foram perdoados, você também foi. Para Jesus, você não é mais difícil de ser perdoado do que a mim. Nós temos que parar de dar ouvidos a Satanás. Porque é isso que ele faz. Ele é o acusador, é o papel dele. Você nunca vai ver o Espírito Santo acusando uma pessoa. Você sempre vai ver o Espírito Santo convencendo uma pessoa. Aleluia! Glória a Deus! O convencimento, ele te leva a um lugar de, cara, eu errei, então eu vou até Deus. Oh, glória! A acusação é o seguinte, você é um lixo e você vai continuar sendo, não importa o que você faça. Olha a diferença, irmãos. Nós precisamos olhar para o Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos, eu falei para você, nem abre também. Misericórdia. Romanos 5:1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, por quê? Por meio daquilo que Deus fez na cruz, aquilo se aplica a mim, entende? O sacrifício de Deus se aplica a mim, o meu pecado estava em Jesus e o sacrifício foi pela minha vida. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos o que, irmãos, com Deus? Jesus. Nós temos paz com Deus.
assim: cadê o meu sacrifício? Cadê aquele jejum de 24 horas para ser perdoado? Cadê aquele jejum e a oração no milho? Não, irmãos, já foi feito um sacrifício. Aleluia. O sacrifício de Jesus se aplica a você. O sacrifício de Jesus se aplica a mim. Por meio dele, quando nós confessamos os nossos pecados, nós temos paz com Deus. Então nós não podemos mais deixar de ser levados pela mentira do inimigo que insiste em nos continuar separando de Deus, quando na verdade o Senhor deu o Filho dele para que a gente voltasse a ter intimidade com Ele. Então, irmãos, é aquela frase: pecou, não fuja de Deus, corra para Deus. Glória. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, Ele matou o seu Filho na cruz. Se Ele fez isso quando nós éramos inimigos, quanto mais agora? Oh, meu Deus. Aleluia. Satanás vai continuar deitando na nossa mente se a gente não aprender a ler a Bíblia. Satanás vai continuar deitando na nossa mente, nos escravizando com culpa, com pecado, com passado, pecados de 10 anos atrás, que você sabe que Deus te perdoou e que Ele fica trazendo, e a gente fica: ai meu Deus, é verdade. Ninguém é bom o suficiente a abrir mão do orgulho e fala: a verdade, eu nunca vou ser bom, mas Jesus é bom. E Ele morreu por mim. Glória. Eu creio nele, o sangue dele está na minha vida. E eu entro diante de Deus, não com a minha bondade, mas com o sangue de Jesus. E Deus vê isso, e nós temos paz com Deus. Hoje, quando nós entramos na presença do Senhor para orar, o sangue do Senhor está na nossa vida. Ele olha para você e vê o sangue de Jesus e fala: o meu filho morreu por Denis, está aqui nesse lugar. O meu filho morreu por Francisco, está aqui orando agora. O meu filho morreu para que o Beto pudesse se batizar. Eu não vou desprezar sua oração. Por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Aleluia. Nós precisamos entender que o amor de Deus é tão maior do que a gente pensa, que nós nunca iremos compreender. Um dia eu perguntei para Jesus, eu falei assim: Jesus, me revela o teu amor. Sério, me revela o teu amor. Quero entender teu amor total, assim. Total. Aí Jesus falou assim: meu senhor, você não está entendendo, cara. O meu amor pela humanidade é algo que nem uma vida inteira vai ser suficiente para você entender. Você está querendo aprender um negócio que você a sua vida inteira não vai ser suficiente para entender. Eu falei: cara, é verdade. Quando nós cremos naquilo que Jesus fez na cruz, nós somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus. Por meio de quê? Da minha obra, do meu jejum? Não. Por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória. A Ele seja toda a honra. A Ele seja o nosso louvor. Glória a Deus. Porque Ele é digno. E Ele derramou o seu sangue sobre nós. Quando nós cremos nisso, a obra do Senhor se aplica a nós pela fé. E nós temos paz com Deus. Olha o que diz Colossenses 2. Já estou finalizando. Versículo 13, Colossenses 2, 13. Diz assim na versão: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Não são alguns, irmãos. Colossenses 2, 13. Pois Deus então perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 2, 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Minha voz. Eita. Diga glória a Deus. Glória. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. O registro, a dívida, a cédula, aquilo que você nunca conseguiria pagar por você mesmo, ele pegou aquilo, ele pregou na cruz e ele cancelou por meio do seu sacrifício. Não existe mais, irmão. Não existe mais. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o que nos separará do amor de Deus? No Velho Testamento, olha, minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos estão tampados para não ouvir a sua oração. São os vossos pecados que fazem separação entre mim e vocês. No Novo Testamento, quando há confissão de pecado, quando há crença naquilo que Jesus fez na cruz, o que nos separará do amor de Deus? E aí, olha só, continua. Desse modo, versículo 15. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Sabe esse inimigo que fica falando na sua mente que você é pecador e que você não é digno de nada? O que Deus fez com ele? Envergonhou publicamente na cruz. É a palavra que está dizendo. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e diante deles triunfou em si mesmo. Hoje nós nos alegramos, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Jesus fez. Hoje nós nos alegramos e nós temos confiança em ir em paz diante de Deus por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E aí o versículo 16. Portanto, olha que pode. Não deixe que ninguém os condene pelo que comem, pelo que bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Portanto, ninguém vos julgue. Aleluia. Aqui, irmãos, é as pessoas. Pessoas que diziam, vocês comem, vocês bebem, vocês não guardam os sábados, vocês não fazem as festas da lua nova. Não existe mais acusação. E quem vai dizer isso? O próprio Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Marcelo, sobe aqui para mim, por favor. Cléia, vem cá, por favor. Grande é o Senhor. João 3. Essas palavras são do próprio Jesus, tá? João 3,16. Você conhece, glória a Deus. Mas esse versículo, tem um versículo aqui que é importante. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha isso, volta para o versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Creia nisso com todas as suas forças. Quem crê nele não é condenado. Não é condenado. Abra sua Bíblia para terminar agora o último versículo. Porque, irmãos, é necessário a Bíblia, porque a Bíblia diz, que a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, em nome de Jesus, que você abra agora a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, para terminar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Beto, nenhuma condenação há. Aleluia. Denis, nenhuma Glória a condenação há. ti, Jesus. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque ele é bom. Nenhuma condenação há. Satanás vai querer ir contra quem? Contra Jesus? Vai querer falar com Jesus que o meu pecado não estava na cruz? Ele tem essa coragem? Não tem.
Que o Senhor possa guardar a nossa mente, irmãos. Amém. Que nós possamos nos regocijar nisso. Que o nosso coração possa se erguer nisso.